Olá a todos! Então hoje vamos a Urano no ascendente. Se você tem Urano ou na casa 1 ou na casa 12, a 10 graus do seu ascendente, então você nasceu com Urano em conjunção com o ascendente, até 10 graus. Então, se Urano está em conjunção com o seu ascendente, ele teve uma interferência, uma influência do planeta Urano. E que influência pode ser essa, caso você nunca tenha recebido nenhuma informação do seu nascimento? Né? O Urano, ele traz algumas possibilidades quando ele se encontra no nosso ascendente. E, obviamente, ele não está ali no seu ascendente só para lhe trazer essas questões. É claro que o Urano está no ascendente, é porque ou ele está na casa 1, em conjunção com o ascendente, ou ele está na casa 12 em conjunção com o ascendente, né? Então ele pode ter uma conotação de casa 12 e de ascendente, ou apenas de casa 1 e ascendente. Então, se você tem Urano ou na 12 ou na 1, é claro que tem a interpretação de Urano nessas casas, isso é uma outra coisa. Mas essa série de vídeos aqui é só para falar de Urano ascendente, ou seja, o que no seu nascimento tem a interferência do planeta Urano. Os partos prematuros, né, quando a criança nasce antes do tempo. Urano é o planeta da rapidez, é o planeta da velocidade, né, é o planeta que rege os raios, né? Então, a eletricidade, tudo com Urano é muito rápido. Urano é o planeta do futuro, que ele representa o progresso, as tecnologias. Então, isso pode indicar um nascimento prematuro, assim como ascendentes no signo de fogo também. Urano, quando está no ascendente, mesmo para quem não é prematuro, né? Porque em astrologia não é regra que você que tem Urano no ascendente tenha nascido de menos tempo. Não, isso não é uma regra. Então, o que isso pode indicar? O Urano no ascendente é uma certa característica de um movimento relacionado ao seu parto, né? Tinha muito a ver com algo que estava acontecendo no ambiente, um ambiente muito acelerado, tudo muito rápido. Isso pode acontecer quando a criança nasce muito rápido. A mãe mal chegou, já estava praticamente nascendo a criança, né? Então, para você que tem crianças na família, que nasceram recentemente, dá uma olhadinha no mapa delas, né? A astrologia é para isso, para a gente aprender a ver e a ler mapa. Então, essa criança tem Urano no ascendente, você já pergunta a essa mãe como é que foi o nascimento dessa criança, né? No caso, Urano ascendente no mapa da criança. Como é que foi esse nascimento? E Urano no ascendente também tem a ver com aquela questão de que a própria mãe ela pode estar passando por uma fase Urano. Uma fase em que a mãe tinha muito receio de perder a criança, porque o Urano, ele tem a ver com perdas, mas não é uma perda tipo de Plutão, um luto, não é esse tipo de perda. A perda de Plutão tem a ver com perder de repente, com algum tipo de acidente. Então, a mãe poderia estar passando por uma fase em que, durante a gravidez, ela tinha muito receio de perder a criança, por conta de que a saúde sempre mudava, tinha características em que ela poderia, de fato, perder a criança. Então, esse nascimento pode envolver um risco para a mãe, inclusive, ou alguma coisa que sai da normalidade ali por conta desse nascimento. Ou relacionada à criança ou à mãe da criança, que de alguma maneira a criança nasce com essa influência. Né? Por exemplo, criança que nasce muito rápido, ou então crianças em que tem que tem tecnologias assistidas, né? Tem muita tecnologia em volta de um ambiente onde a criança nasce. E também pode ter uma relação com um certo desenvolvimento de alguma função do corpo da criança muito acelerado, né? Porque o Urano ele rege essa questão dos movimentos. Pode ser também interferências de instrumentos ou de algum tipo de tecnologia para o nascimento dessa criança. Pode ser crianças que nascem de inseminação, né? São crianças vindas de inseminação artificial também. Claro que a inseminação é feita para poder inseminar a própria criança, mas tem a ver também com crianças que elas são fruto de uma inseminação artificial, também a gente pode perceber isso em alguns mapas, mas isso não é muito regra porque é um mapa da criança, e essa criança ela foi gerada por inseminação artificial, isso não tem a ver com o nascimento, e sim com
a geração, a maneira como a criança foi gerada. Mas a gente observa que tem Urano forte no mapa dessas crianças, não necessariamente com o ascendente. O fato delas terem sido geradas por inseminação artificial ou qualquer tipo de procedimento alternativo de fecundação. Urano no ascendente pode indicar que também é um período em que a mãe está passando por muitas mudanças na vida dela, a mãe passou por alguns rompimentos, ou então rompeu a bolsa em casa, e aí teve que correr para ir, já estava nascendo. Tem alguns acidentes, a criança nasce em meio a um acidente que a mãe sofre, vamos supor, a mãe não era para o tempo, a mãe sofreu uma queda e a criança nasce às pressas por conta de uma queda ou de qualquer tipo de acidente em que a mãe possa passar, né, por ocasião do parto. Acidentes durante o parto que dão origem à vida da criança, ou seja, a mãe passa então por algum acidente ou no cirúrgico, ou no hospital, ou em casa, enfim, tá grávida e a criança nasce naquela circunstância ali. Alguma coisa foge do controle daquela situação, uma mudança, algo foge do controle do ambiente em que a criança é recebida. Quedas também podem acontecer, mudanças no status de saúde da criança assim que nasce. E a mãe também está passando por um período de muitas mudanças e muitos rompimentos na vida dessa mãe, no caso da mãe da criança. Por quê? Porque os planetas vinculados ao ascendente, ou o próprio signo ascendente, tem a ver com como que a criança é recebida e como que a vida da família ou dessa criança, da família dessa criança, dos pais dessa criança, o que eles estão vivendo por ocasião do nascimento dessa criança. Então também está relacionado com esses rompimentos na vida da mãe, mudanças, né? A criança nasce em meio a muitas mudanças na vida da mãe, a rompimentos sucessivos na vida da mãe, né? Então isso também pode estar relacionado com isso. Ou uma predileção pela mãe em fazer cesárea, na hora mudou, ia nascer normal, resolveu fazer cesárea e mudou, né? Ou o contrário também, né? Há mudanças também e algumas alterações também que podem estar relacionadas a alterações de humor no comportamento da mãe por ocasião do parto, né? Alguma questão que está relacionada aí a essa mudança, né? Porque o Urano ele tem a ver com mudanças rápidas, né? Com emoções muito voláteis, muito rápidas. E quando a gente fala de Urano, nós estamos falando também de uma casa 1, no qual ele está prestes a entrar, porque se ele está em conjunção, ele está até 10 graus do ascendente. E é claro que quando ele está na 12, por ser um planeta chamado de movimento longo, né, ele é mais lento, ele faz trânsitos de 2 anos e meio com qualquer eixo do mapa. Então, com o ascendente, ele fica ali no ascendente há 2 anos e meio em conjunção. A conjunção é quando ele passa pelo ascendente, ele vai e volta, novamente. Fica 2 anos e meio ali fazendo esse movimento direto ou retrógrado. Então, direto ou retrógrado em cima do seu ascendente, ele fica então durante 2 anos e meio. E ele continua na casa 1, né? Porque ele vai passando, ele continua na casa 1. Então, quanto mais próximo do seu ascendente ou na casa 12, é sinal de que a sua infância, uma parte da sua infância é vivida com Urano ascendente. Então, como é que acontece se a sua primeira infância, aí digamos aí até uns 4 anos, você tenha um Urano aí por perto? Né? Para você que já aprendeu a fazer trânsitos e sabe até quando o Urano vai ficar na sua casa 1. Então, esse Urano por perto ali da sua primeira infância, isso pode indicar uma aceleração no processo de desenvolvimento. Você pode falar mais rápido, você pode vir andar mais rápido, as suas funções vitais, as suas funções cognitivas de aprendizagem, ela pode vir a se desenvolver mais rapidamente. Uma criança que se desenvolve mais rapidamente, né, isso pode também estar relacionado a essa criança, ou essa criança também passar aí por pequenos acidentes também. O Urano ele tem esse lado de acidentes. Crianças que nascem também porque o fórceps, né, essa questão de tirar a criança desses procedimentos que são mais
mais intrusivos e que alguns médicos acham necessário para o nascimento, eles também podem estar relacionados a Urano se há algum tipo de ferimento, né? Porque o fórceps está mais relacionado ao planeta Marte. Mas o Urano, por conta de que é uma retirada um tanto agressiva, né? E o Urano, ele tem essa conotação também, né? De um parto mais... a criança, ela tá com uma dificuldade de nascer e vai e tira fórceps. Mas... com Urano na casa 1 e ele passando um tempo na casa 1, isso pode indicar pequenos acidentes na vida da criança, né? Queda, cai muito, cai do berço, machuca, alguma coisa assim. Pode indicar também um certo, a criança muito agitada, né? Uma criança que não para, a criança já parece que já nasce andando, né? De tão rápido que é esse processo. A criança anda mais cedo, ou até mesmo fala mais cedo, ou seja, os seus processos, eles são mais rápidos, o seu desenvolvimento, ele é mais rápido. O sistema nervoso também se desenvolve de uma maneira rápida. E a gente observa as crianças que às vezes cria algumas convulsões, crianças que tem muitas crianças que têm logo... chegam a perder o choro, né? Tem convulsão, fica roxinha, a criança fica, né, toda, assim, fica tensa e treme, né, por conta de uma convulsão, e depois isso passa e fica tudo bem, mas isso acontece, né, com crianças que têm Urano próximo ao ascendente, ou até mesmo ascendente aquário. Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha com ascendente aquário e ela tinha convulsões quando pequenininha, ficava roxinha, perdia o ar e tinha convulsões e depois passava. Ela ficou assim aí até uns 3 anos de idade. O Urano dela não está no ascendente, mas o ascendente dela é aquário, né? Então ela passou por isso e hoje ela é uma moça e não teve mais isso. Mas essa natureza de Urano, quando vinculado ao ascendente, seja por aquário ou pelo próprio planeta, isso pode dar sim com convulsões, crises epiléticas que depois passa, crises convulsivas, a criança mais agitada. Geralmente a criança, o desenvolvimento é mais rápido também, o desenvolvimento do sistema nervoso, o desenvolvimento de todas as funções da criança também são mais rápidas. E também observa-se muitas mudanças por conta do nascimento. A vida da família muda completamente para receber a criança, ou depois que a criança nasce, há muitas mudanças na vida da mãe, na vida dos pais, e isso, de certa forma, tem a ver com o Urano no mapa da criança, que fica aí, por ser lento, fica mais tempo, lento no sentido da passagem dele, né? Porque parece um contrassenso. Ele é lento, o movimento dele é chamado de movimentos longos, né? 2 anos e meio de trânsito. Mas ele não de Urano não tem nada de lento, né? Urano, inclusive, ele é o planeta da velocidade, daquilo que é rápido, daquilo que é instantâneo. Então, Urano, quando ele está na casa 1, essas mudanças ocorrem. A mãe está passando por um período de muitas mudanças, de algumas perdas no sentido de uma certa... da garantia das coisas. Nossa, depois que a gente pode escutar, por exemplo, a mãe ou o pai de uma criança que tem Urano no ascendente fala assim: nossa, quando você nasceu a gente estava numa fase de tanta mudança, era uma loucura na minha vida, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e tinha que cuidar de você e tal, e era tudo muito corrido, era tudo muito acelerado. A época em que você nasceu era realmente uma época de muitas mudanças na minha vida, e a minha vida mudou completamente quando você nasceu, porque eu vivia dessa forma, e eu tive que adaptar a minha vida por conta do seu nascimento, e a gente acabou indo para tal lugar, ou vivendo certas coisas. Enfim, você às vezes escuta relatos, isso é bem bacana, porque não significa que sejam coisas negativas essas mudanças, não necessariamente, né? Mas são mudanças. E a criança que tem Urano no ascendente, ela pode vir a conhecer esse dado, né, da sua vinda ao mundo pelo discurso dos seus pais ou dos seus parentes. Então, se você tem Urano no ascendente, pergunte se você tem condições, né? Tem as pessoas que presenciaram o seu nascimento, a vida dos seus pais, ou até mesmo perguntando a eles, né? Se forem vivos, perguntem: e aí, como é que vocês estavam vivendo na época que eu nasci? É para vocês poderem conhecer um pouco da história de vocês e também entender um pouco mais da astrologia, né? Então, Urano no ascendente traz essas questões, foram as que eu consegui pensar agora para esse momento. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Plutão no ascendente.